Acabei de almoçar. Dá um soninho, né? Dá uma preguiça de gravar videoaula. Para passar o sono, vamos fazer o seguinte. Top 5 de 5 comidas mais feias. 5, 4, 3, 2, 1. Aquilo era comida ou cocô? Estamos aqui! Bosta, pesquisa, bosta. Vinha eu passando aqui pelo centro de Belo Horizonte ao escutar esse grito. Olha a bosta aí, a bosta pura aí. Nossa, cara, aí eu olhei pro chão, eu olhei e falei, mas não é possível, onde que tá? E aí eu me defrontei aqui com o nosso amigo, olha só. Temos de vários tipos, de vários tamanhos e sabores. Aqui tem bosta e cocô, bosta de primeira aqui, ó. Então, como é que o senhor chama? Chama Tito. Tito, é o seu Tito é o homem da bosta. Seu Tito, e quanto tempo que o senhor trabalha com essa merda aí? Não, eu sei que o senhor não é político não, eu tô falando dessa aqui. Tem 9 anos pra ver que eu bosta. Puxa vida, eu sou mesmo que faz a merda? Eu que fabrico. Sou que mesmo que fabrica? Opa! E como é que é? Bosta de primeira aqui. É a bosta de primeira qualidade. Tá aí o seu Tito, grande figura de Belo Horizonte. Ele já tá famoso aí. Todo cantinho que você vai no centro aí, nas paradas, tá lá o gritinho. Olha a bosta! É isso aí, vamos começar essa aula. Né? Bem, regimes autoritários e totalitários, né? Foi o tema escolhido para essa semana de revisões, justamente porque o nosso simuladão será sobre o capítulo 5, da página 2 até 14, né? Falando sobre o nazismo e sobre o fascismo. Aliás, na última aula a gente falou sobre o nazismo. Nessa aula a gente vai abordar o fascismo. E eu separei esse vídeo para a introdução da aula. Vamos dar uma olhadinha? Uma palavra vem ganhando destaque nos protestos de rua e nas discussões políticas na internet, tanto no Brasil quanto lá fora. Fascismo. Mas você sabe exatamente o que é o fascismo, sua origem, como é que ele se manifesta hoje? O Fantástico conversou com especialistas para você entender melhor essa história toda. Nos últimos dias, o termo fascismo ressurgiu com força na internet. E isso não é uma impressão, é um fato. A busca por esse termo no Google aumentou 1.126% nesta semana em relação à anterior aqui no Brasil. O mês de junho acabou de começar e já se tornou o pico desse tipo de pesquisa em toda a série histórica da plataforma. Nunca antes o fascismo foi tão buscado na internet por brasileiros e americanos como agora. Mas a procura pela palavra antifascismo nesta semana também explodiu, mais de 5.000%. Mas afinal, o que significa chamar alguém de fascista? E por que essa palavra virou um xingamento? O regime fascista é um regime que surgiu nos anos 20 na Europa, 1920 para frente, e que teve como marco mais representativo o fascismo italiano chefiado por Mussolini. Naquela época, a Itália vivia uma crise, saindo da Primeira Guerra Mundial, e os ânimos estavam bastante exaltados. O povo queria uma solução para melhorar a economia, diminuir o desemprego, e Mussolini era o líder que dizia ter soluções fáceis para tudo isso daí. O fascismo apareceu para impor a ordem, supostamente para impor a ordem, para recuperar os valores tradicionais. Só que ele criou milícias, agrediu adversários. O fascismo glorifica, mitifica uma pessoa, que é o comandante. O líder se apresenta como a personificação desse modelo ideal de cidadão, um ídolo. Totalmente populista, absolutamente populista. Muitas vezes olha para um passado distante e vê naquele passado um tipo ideal, a perfeição da nacionalidade. E por isso o líder, que seria o símbolo dessa nação, se acha o dono da verdade, numa tentativa de convencer as pessoas a não buscarem outras opiniões. Mussolini tem sempre a razão. A tentativa de silenciar oponentes políticos, a tentativa de criar um mundo onde as pessoas são divididas entre amigos e inimigos. Como se o mundo fosse dividido entre os que concordam e os que discordam. O fascismo não suporta a diversidade e, por isso, tanto controle. Ele busca controlar a política, a cultura,
cultura, busca controlar os indivíduos. Então ele tem jornais que ele controla, que censura ou simplesmente suprime, e é um regime altamente repressivo com relação aos seus opositores. Bem, esse vídeo ele já mais ou menos explica ali o que significa o fascismo, mas vamos vincular alguns fatos históricos ou alguns símbolos também utilizados pelo fascismo para relembrar mais informações sobre esse evento histórico. Assim como o historiador Boris Fausto disse, a gente estudou, né, que o fascismo é um evento especificamente do período entre guerras, da década de 1920, um momento em que os Estados Unidos cresciam economicamente por causa da Primeira Guerra Mundial, mas a Europa estava mergulhada em uma profunda miséria e crescia nesse ambiente o nacionalismo exacerbado, exagerado. Na Itália e na Alemanha, então, né, esses países que foram derrotados, né, a Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra Mundial, eles foram mais penalizados, essa miséria foi ainda maior e o nacionalismo cresceu com mais força. Por conta disso é que surgiram os chamados governos totalitários, que têm como características ali a existência de um único partido, sem processo eleitoral e que o poder executivo ele concentra todo o poder. Quando diz lá que o fascismo ele odeia a diversidade, dá para a gente perceber essas características justamente nos governos totalitários. Se só tem um partido, o que é diferente, o que é diverso, é suprimido, é extinto. Portanto, a eliminação física ou até simbólica da oposição. O emprego da violência por parte do Estado é muito comum e há idolatria e culto ao líder, como a gente viu nas imagens sobre Mussolini. Existe uma ideologia oficial do Estado que todos devem seguir e essa imposição ela também é feita através da grande mobilização das massas, através da propaganda e da comunicação. Bem, mas vamos estudar o caso específico da Itália, onde de fato nasce o fascismo. Durante a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, a Itália mudou de lado. Ela estava na Tríplice Aliança e foi para o lado da Tríplice Entente, vencedora da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, a Itália não obteve grandes vantagens nos acordos e a situação se tornou caótica na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Muito desemprego, muita inflação, 600 mil pessoas morreram durante a Primeira Guerra Mundial, a fome assolava o país, uma situação de muitas greves, né, de operários, pilhagens de estabelecimentos comerciais e também a ocupação de fábricas. Diante dessa situação, então, de certo caos, né, econômico e social, as ideias socialistas elas começaram a se propagar com mais força. E o Partido Socialista chegou a ter, na década de 1920, na Itália, 200 mil membros. Por conta do crescimento do socialismo, os grupos mais radicais de direita, de oposição, né, começaram então a ganhar corpo com o apoio da burguesia e da classe média. Por quê? Tanto a burguesia quanto a classe média se sentiam ameaçados com o crescimento do socialismo, né? Eles temiam que acontecesse na Itália uma revolta socialista semelhante ao que aconteceu na Rússia. Então a direita foi ganhando corpo, mas uma direita mais radical ainda, uma direita violenta. E é nesse contexto que surge a figura do Benito Mussolini, um jornalista, né, que também era político e que em 1919 ele cria o Fatti Italiani di Combattimento, os grupos italianos de combate, um grupo político com 200 mil membros que ficaram conhecidos como camisas negras porque se trajavam ali de preto e que passaram a concorrer às eleições, né, sem grandes vitórias por conta do seu radicalismo, tá? Entretanto, com o aprofundamento da crise, como eu havia dito a vocês, a simpatia e o apoio aos camisas negras começou a crescer. O Fatti Italiano di Combattimento se tornou posteriormente o Partido Nacional Fascista, lá no ano de 1921. Com 300 mil filiados. Esse grupo, como diz no vídeo, tentava resgatar um passado glorioso da Itália na época do Império Romano. E o Faccio, o feixe, né, que tanto se diz, está aqui no símbolo do Partido Fascista, né, que representava esse elemento ali no centro de vermelho, representava o poder do Estado da Roma Antiga, com vários feixes juntos, amarrados ali com o cabo. Os feixes juntos representam, então, a união do povo em um ideal em comum, enquanto o cabo do machado seria, no caso, usado para decapitar
os criminosos, de acordo com o Partido Fascista, decapitar os inimigos desses ideais fascistas. Em 1922, com uma greve geral na Itália organizada pelos socialistas, os fascistas decidiram responder a essa greve com a chamada Marcha sobre Roma, que juntou ali 40 mil pessoas. Esse grupo fascista exigia o fim das agitações sociais. E diante da grande mobilização, o rei da Itália, Vítor Emanuel III, ele decide nomear Benito Mussolini como primeiro-ministro, o Duce. E assim que ascende ao poder, Benito Mussolini começa a sua investida totalitarista. Ele frauda as eleições de 1924 para beneficiar somente o seu partido, o Partido Fascista. No ano seguinte, em 1925, ele cria um partido único, sem a permissão, então, da existência de uma oposição. No mesmo ano, ele abole as eleições e começa a empregar violência aos grupos que eram contrários ao regime fascista, a perseguição e morte a praticamente todos os opositores. O Mussolini cria ainda a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, um documento que passa a regular as relações trabalhistas, permitindo a organização de corporações de representantes de classe, mas proibindo os trabalhadores de realizarem greves ou se colocarem contrários ao Estado fascista. Há um plano de recuperação econômica para combater o desemprego, mas principalmente para gerar uma simpatia da população em relação ao regime fascista. Os democratas se aterrorizavam com o que viam ou ouviam. O banimento de partidos rivais e a deportação de dissidentes políticos para as ilhas que serviam de prisão, sem o benefício de um julgamento. Também lamentavam a proibição de greves, a interferência nas universidades e as censuras no meio de comunicação. Jornais, livros, programas de rádio e até anúncios eram censurados. Outros argumentavam que era preferível que os fascistas e não os comunistas colocassem a Itália em uma camisa de força. Além disso, era impressionante como a Itália havia praticamente emergido do caos. A vida econômica se fortalecia, o desemprego se mostrava menos ameaçador, as greves se tornaram raras e os funcionários públicos eram menos suscetíveis ao suborno. No Sul, a máfia estava sob controle. Então, dá para a gente perceber duas coisas aqui nesse parágrafo do documento histórico. Primeiro que há a supressão, a proibição da democracia, porque se não tem partido opositor, se não tem eleição, se está tudo proibido, não existe democracia, não existe liberdade. E daí depois diz, que as pessoas elas viam no regime fascista, um desenvolvimento econômico, viam no caso a diminuição do desemprego, viam a diminuição da máfia. Entretanto, essas pessoas elas tinham essas impressões baseadas nas informações que viam nos jornais. E esses jornais, eles eram todos controlados por Benito Mussolini. Portanto, elas não sabiam de fato se essas notícias eram verdadeiras, mas elas acreditavam de fato nessas notícias, porque era a única fonte de informação que o fascismo permitia existir. Para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de analisar com vocês o restante desse vídeo. Vamos encerrar ele? O professor Boris Fausto conta que Mussolini criou todo esse sistema opressor, prometendo aos italianos o sonho de um país mais forte. Pelo menos de um mundo em que a Itália estaria reconhecida como uma grande potência. Itália first. Mas a repórter Ilse Scamparini mostra pra gente que as consequências foram bem diferentes. O fascismo deixou muitas feridas na Itália, um trágico pós-guerra com quase 500 mil mortos. Os historiadores italianos costumam ser mais precisos. Francesco Perfetti diz que o fascismo deixou como herança grupos marginais, segundo ele, irrelevantes do ponto de vista político. O professor Perfetti explica que populismo e fascismo são coisas diferentes, mas ressalta que o nacionalismo é comum aos dois movimentos. E o populismo, por exemplo, emerge anche in movimenti completamente diversi.
Ele diz que existem ondas nostálgicas do fascismo ou neofascistas, mas são sempre movimentos extremistas que não possuem um futuro político. O fascismo foi uma experiência italiana que aconteceu aqui num determinado momento histórico e que, como tal, não pode se repetir. Non è, per così dire, ripetibile da un punto di vista storico. Os historiadores brasileiros ouvidos pelo Fantástico também não acreditam que o fascismo, como antigamente, tenha voltado. Eu acho que ele não está voltando, mas tem coisas afins aos fascistas que estão despertando. Domingo passado, um pequeno grupo levou tochas e máscaras para frente do Supremo Tribunal Federal. Para Boris Fausto, uma referência a movimentos de supremacia branca. Esse símbolo do fogo, o símbolo da máscara, é a máscara da Ku Klux Klan. Em 2017, nos Estados Unidos, grupos neofascistas e neonazistas saíram às ruas carregando tochas e outros símbolos da extrema-direita. O motorista ligado a eles atropelou manifestantes que pediam o fim do racismo. Uma mulher morreu. Na época, o presidente americano Trump foi criticado ao culpar os dois lados pela violência. Nesta semana, uma nova polêmica. Trump, em meio aos protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd, apontou como responsável pelos casos de vandalismo o movimento Antifa, uma abreviação para os antifascistas, e disse que enquadraria o grupo como terrorista. O presidente Bolsonaro republicou a declaração de Trump e chamou os antifas de marginais e terroristas. Olha, começou aqui com os antifas em campo. Um motivo, no meu entender, político, diferente. São marginais, no meu entender, terroristas. Na semana anterior, Bolsonaro tinha postado um vídeo com uma frase usada por Benito Mussolini, o líder fascista que prometeu aos italianos a glória, mas que levou o país a uma crise ainda mais grave e a derrota na Segunda Guerra Mundial. Não se pode retroceder no direito de expressão, né? E no direito de divergir. Não pode se retroceder na existência das instituições. O fascismo, se a gente pode buscar uma definição bem simples, é o discurso do ódio. A história nos ensina que o ódio como política não é solução para nenhum problema. O diálogo é muito importante para que a gente consiga avançar nas pautas democráticas e evitar com que o fascismo renasça. Galera, é um assunto bastante polêmico, mas extremamente necessário, porque ao você defender o fascismo, você está defendendo toda uma política de violência, de supressão, por exemplo, dos direitos, das liberdades, das instituições que representam a população. Então, fazer a defesa desse tipo de coisa é, de fato, um absurdo, diante do exemplo negativo que o fascismo trouxe para a gente na história. Ao olhar para o passado, eu me deparo com aberrações, com situações muito ruins produzidas pelo fascismo. A gente pode dizer que o fascismo é uma roupa feia, que não nos serve mais. Mas tem gente que insiste em andar fora de moda. Pessoal, um beijo para vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, me procure e que vocês tenham um bom resultado no simuladão da semana que vem. Falou? Tchau, tchau.